Então vamos lá, hoje a gente vai dar um pouquinho mais de conceitos sobre algo que eu já comecei a falar na aula passada, mas é bom vocês terem mais claro isso. Vamos lá, tipos de apoio. Apoio é o que a gente chama na estrutura, é o lugar da estrutura que vincula, que liga um elemento ao outro. E em geral é o ponto onde existem interações de forças. Por exemplo, um navio que está sobre a água, o ponto de apoio dele é essa superfície de contato que está sobre a água, ou seja, ele está apoiado na água. A árvore é algo que está apoiado sobre a terra, o ponto de contato dele são as raízes e a parte do tronco que está na terra. E aí, para a existência dos materiais, analisar esses tipos de apoio é importante para a gente entender se essa estrutura pode se mexer ou não, se ela vai ser extremamente rígida ou se ela pode ter uma certa movimentação. Então vamos lá, engaste. A extremidade da peça, ou seja, onde existe o engaste, não pode ser girada e nela não pode se mexer, nem na horizontal nem na vertical. Então voltando àquele desenho que eu tinha feito. Quando eu falava de uma viga, por exemplo, algo que está engastado aqui dentro da estrutura. Vocês lembram desse desenho que ele fazia? São dois elementos, um está apoiado sobre o outro, e o tipo de apoio, ou seja, essa região é o que a gente chama de engaste. É extremamente rígido, ele não se mexe. Um outro tipo, a articulação, ou a gente pode chamar de pino também. Nesse caso, a articulação não permite movimentação, nem horizontal, nem vertical, porém permite o giro sobre um eixo. Então, o caso que a gente mais conhece disso é a dobradiça de uma porta, por exemplo. Esse pontinho aqui da dobradiça, aumentando, se fazendo um desenho disso na perspectiva, em geral tem um pininho aqui na dobradiça, né? Que ele está preso na porta. Esse tipo de articulação é o tipo de articulação pino. A rótula não é tão usado, talvez não seja tão usado na arquitetura, mas é um elemento importante. A rótula é um elemento onde o giro é permitido em todos os sentidos. E aí o melhor exemplo disso é o espelho dos carros, ou o espelho lateral, o espelho retrovisor, aquele que você pode mexer para todos os lados. Na arquitetura, inclusive, alguns arquitetos usam esse conceito da rótula para apoiar pilares, por exemplo. Quando você tem um pilar que você consegue articular através de uma rótula, você não transfere esforços que vêm do pilar para a terra, porque ele, em si, ele fica girando constantemente. Em estruturas, por exemplo, que resistem a terremotos, ou que precisam vibrar muito, usam esse elemento, a rótula. A rótula é um pouco mais difícil de entender, mas lembrem-se, basicamente, o espelho retrovisor do carro. Aquele que você pode girar, tem uma bolinha lá dentro que você gira ele para tudo quanto é lado. Isso é uma rótula. E aí o que a gente chama na assistência de materiais de carrinho, ou apoio móvel, roletes, que na verdade, a gente faz usa esse termo carrinho, roletes, mas na verdade é tudo que está simplesmente apoiado sobre a estrutura. Então, voltando lá, por exemplo, quando eu estava falando pilar, uma viga, uma estrutura apoiada, simplesmente apoiada sobre outro. Se eu não tiver nenhum prego aqui, nenhum encaixe, nenhuma rótula, nada, esse tipo de apoio, pela simples compressão, é o que a gente chama de um apoio do tipo carrinho ou rolete. O que tem de diferença esse apoio em relação aos outros? Ele pode se movimentar. Se você mexer um pouco nessa viga, ela pode se mexer nesse sentido, pode se mexer para cima, por exemplo. E é por isso que esse tipo de apoio é também conhecido como apoio móvel. No próximo desenho a gente vai ver melhor um esquema disso. Podem entender um pouco mais. Então vamos lá, uma separação melhor entre os tipos de apoio. O móvel, o carrinho, por exemplo, ou nesse sentido também,
E aí os tipos de movimentos que eles podem fazer: a translação e o giro. E aí o tipo de reação que existe. Existe um ponto de contato, só existe essa reação. Os fixos, nesse sentido, uma representação do fixo. E olha, para vocês entenderem, aquele pino que eu falei é um tipo fixo. Você não tem deslocamento, você tem apenas o giro. E aí vocês entendem aqui, olha, ele não pode se deslocar nesse sentido, porém ele pode girar. E aí os tipos de reação, tem dois tipos de forças atuando sobre ele. Uma é a de contato e essa nesse sentido, ou seja, quando você gira uma peça, lembre-se que vocês têm duas forças atuando sobre ela. E o apoio do carro, que são os pneus, ele entra em que tipo de apoio? O carro, como o carro é um elemento que está em movimento, não dá para a gente analisar ele na estática, mas ele é um tipo do móvel, que está em constante movimento. Ele seria tipo carrinho? Seria tipo carrinho, exatamente. Ele pode se mexer nesse sentido. O carro não vai subir, mas ele pode transladar. E o engaste, que aí não permite nenhum tipo de movimentação. E aí, para vocês entenderem, por que esse esquema é interessante? Porque aí eu vejo as reações são as forças que estão contidas no apoio. Esse apoio, como eu tenho simplesmente uma superfície de contato, a única reação que existe é essa, ou seja, todos os outros movimentos são possíveis. E aí vocês veem aqui a mesma relação. O giro é possível, porém eu tenho essas duas reações atuando na peça. E no engaste eu tenho todas as reações. Ou seja, um elemento que está engastado, que você abocanha ele, uma viga que está abocanhada, ela não pode se mexer em nenhum sentido. Então ela tem todas essas reações atuando na peça. Ok? Vamos lá para o próximo. E aí vamos entender um outro tipo de conceito importante para a gente, que é o centro geométrico ou centroide. O centro geométrico é o que a gente pode determinar pela forma da peça, só pela forma, sem considerar o peso, sem considerar massa nem nada. Então, por exemplo, todo mundo já sabe onde é o centro geométrico de um retângulo, né? Onde é? Se eu tivesse que determinar, se eu traçar duas diagonais no retângulo, eu consigo achar o centro geométrico dele. CG. O de um triângulo, vocês sabem qual é? Alguém lembra qual é o centro geométrico de um triângulo? Tem que achar como se fosse um quadrado. Não, centro geométrico, bom, empiricamente a gente pode fazer esse teste, mas o centro geométrico de um triângulo está localizado, a gente divide os lados do triângulo em três partes iguais, o centro geométrico está localizado aqui, nessa primeira parte, em 1/3 de L, isso aqui é L. CG do centro geométrico. Tudo círculo, é o seu mais fácil de todos. É o centro do raio do círculo. Centro de gravidade ou baricentro. Esse tipo de conceito já não é apenas um conceito geométrico, ou seja, não está atrelado só à forma da peça ou da estrutura ou do elemento que a gente for estudar. O centro de gravidade está atrelado ao peso e às forças que atuam nessa peça. Então, por exemplo, ainda que eu tivesse um quadrado, porém, que ele é feito a partir desse momento aqui para cá, ele é feito de um outro material diferente desse, vou fazer uma fechura aqui, o centro de gravidade da peça vai variar. Por que ela varia? Se eu mudo o tipo de material de uma peça, por que vai variar o centro de gravidade? Porque o centro de gravidade é o ponto de equilíbrio da peça. Se eu tenho uma peça onde eu consigo achar um centro de gravidade dela, onde eu seguro ela, ela não vai pender, ela não vai cair para nenhum lado. O centro de gravidade é o ponto de equilíbrio dessa peça, como esse ponto onde eu estou pingando essa caneta. Se eu pegar ela no cantinho, ela vai pender para o lado, porque esse lado da caneta tem mais peso que o outro.
Se eu pegar ela aqui, talvez não penda tanto, mas se eu pegar ela aqui, fica um pouquinho mais próximo do centro de gravidade. É o centro da peça que é calculado levando em consideração o peso e a geometria da peça, as duas coisas. E é sobre ele que age a força da gravidade. Vamos ver aqui no desenho, que é legal. Vamos ver o primeiro caso. Tem uma peça retangular, onde eu tenho indicado primeiro o centro, onde eu tenho indicado o centro geométrico, o centro de gravidade e o centro de massa. Numa peça normal, onde eu tenho toda ela de um único elemento, esses centros todos coincidem. Não só isso, onde eu tenho a atuação das forças externas todas iguais, todos esses centros coincidem na peça. Um outro exemplo, onde eu tenho aquele que eu falei ali, mudança de material na peça. Ou seja, de um lado eu tenho uma peça que é composta de material mais leve e do outro mais pesado. O centro de gravidade vai ser alterado na peça. E outra questão, porém, o centro de massa continua o mesmo. Num outro exemplo, se eu tiver, no mesmo exemplo de cima, uma peça composta de dois tipos de materiais, porém, externamente eu tenho uma ação, uma força que está concentrada em um lugar específico, todos vão mudar. O centro geométrico muda, o centro de massa e o centro de gravidade também. E aí só para você entender, madeira e granito, a diferença que existe entre uma e outra. E aí se vocês quiserem anotem, porque a gente vai fazer o exercício, isso é legal vocês terem como referência, para vocês consultarem depois. O centro de figuras planas, e aí do retângulo é simplesmente metade do lado, você acha o centro da figura, se vocês quiserem anotar. Depois pode pegar o arquivo com você? Pode pegar o arquivo. Mas vocês vão fazer o exercício agora, é melhor vocês anotarem algumas coisinhas e vocês anotarem. CG é centro de gravidade. Isso, nesse caso sim. O do círculo, em relação ao centro do círculo, o raio, sentido do raio. O do triângulo, que era aquela explicação que eu estava dando para vocês, é 1/3 do lado do triângulo. E aqui a gente vai fazer um exercício simples, por isso que eu pedi para vocês anotarem, mas a gente vai consultando. Aqui a gente vai fazer o exercício resolvido para vocês entenderem melhor. Primeiro, quando a gente calcula o centro geométrico de uma figura, é importante que ela tem que ser calculada em relação a um eixo, ou seja, a eixo de referência. Por isso que aqui no desenho, e nos outros anteriores também, eles colocaram na linha de resolução os eixos X e Y. Ok? Então vamos lá. Eu tenho uma peça, ela não é só um retângulo, também não é só um triângulo, ou seja, é um trapézio. A peça é isso, né? Na verdade, é uma peça só. Eu vou dividi-la ela em dois elementos para facilitar o cálculo do centro geométrico. Então, qual é a primeira coisa que a gente deve fazer? Acham-se essas áreas e depois a gente acha o que a gente chamaria de o primeiro centro geométrico da primeira figura, ou seja, dessa daqui.